graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020. Bom, quinta-feira eu reservo para tirar dúvidas. Na verdade, nesta quinta-feira eu quero abordar um tema que é sempre polêmico e que está sempre aí permeando, né, a cabeça e o imaginário do popular do meio evangélico. A expressão que eu quero estudar nessa manhã é: eu sou igreja, portanto não preciso de igreja. Eu sou igreja, não preciso frequentar um templo, não preciso fazer parte de uma comunidade, porque eu já sou igreja. Essa afirmação é verdadeira? Bom, eu já vi várias abordagens sobre esse tema, tanto de um lado como do outro, mas nessa manhã eu quero propor uma abordagem um pouco diferente. Algumas pessoas, elas constroem o cristianismo delas no relacionamento pessoal que elas têm com Jesus. Elas imaginam o seguinte: se eu ler a Bíblia, se eu orar, se eu fizer jejum e de vez em quando eu ajudar as pessoas, ou até ajudar muito as pessoas, então de fato eu sou cristão. Na cabeça dessas pessoas, o relacionamento com Jesus é o que é o importante. A igreja não tem importância alguma. Outras pessoas vão construir o seu cristianismo com uma filiação à igreja, mas isso feito de má vontade, sem estar realmente, de fato, envolvido com aquela igreja, envolvido com aquela comunidade. E aí os motivos são os mais diversos. Coloque nesse escopo aí qualquer motivo. Problemas da igreja, escândalos da igreja, problemas com o pastor, preguiça, desânimo, confusão. Põe tudo nesse escopo, tá? Nesse ponto, a gente precisa admitir que a igreja, e aí a igreja, estou falando agora de forma geral, e também de forma local, claro, mas a igreja sempre e constantemente, ela precisa de reforma. De tempos em tempos, a igreja precisa passar por renovação. Ela precisa experimentar um avivamento, uma reforma, né? E Deus, Ele mesmo diante disso, dessa necessidade, Deus jamais abandonou a igreja. Quem conhece a história da igreja vai testificar isso. Por mais que Deus estivesse insatisfeito com a igreja, Deus jamais abandonou a igreja. E aqui já surge a primeira pergunta. Se Deus não abandonou a igreja, como é que nós podemos abandoná-la? Não faz o mínimo sentido. Mesmo a igreja precisando de reforma, Deus jamais abandonou a igreja. Então nós não temos o direito de fazermos a mesma coisa. Nós não temos o direito de abandonar a igreja porque ela não está funcionando da forma como nós achamos correto. Porque Deus não faz isso. E se Deus não faz isso, se Deus não abandonou a igreja, como nós podemos abandoná-la? Bom, todos esses conceitos são importantes, porém, eu quero abordar agora um termo mais bíblico. Quero ler com vocês Efésios capítulo 3, versículo 10. Diz assim: para que pela igreja, ou seja, se utilizando da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha só o que o apóstolo fala. Pela igreja, a sabedoria de Deus vai ser manifesta em toda a terra. Principados, potestades, poderes humanos, poderes celestiais, eles experimentam ou podem ter uma visualização prévia do que seria novos céus e nova terra ao olhar para a igreja. É importante destacar aqui que no Novo Testamento, a maioria das referências à igreja é a igreja local e não a igreja universal, a igreja invisível. Note isso. Toda vez que você lê igreja no Novo Testamento, normalmente essa é uma referência à igreja local e não à igreja universal. Nesse caso aqui, é sim a igreja universal, de toda a terra, de todo o tempo. Mas nem sempre é assim. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vamos perceber que a igreja, ela ocupa lugar central na história bíblica. Olha que interessante. Quando você abre um livro de história secular,
Quem está no centro dessa história? Reis, príncipes, nações, guerras, etc, etc. A história é contada a partir de reis, guerras, nações, pensadores e filósofos. Se você abre a Bíblia, a história é a história de Deus formando o seu povo. É a história de Deus e o seu povo escolhido. O centro da história bíblica é a igreja. O outro centro é a igreja é central para o evangelho. As boas novas de Cristo não são apenas para a salvação de pecadores, mas as boas novas também é para a formação do povo de Deus, para a formação do povo remido e regenerado por Deus. Portanto, a igreja ocupa o centro da história bíblica e a igreja ocupa o centro do evangelho. Mas a igreja também ocupa o centro da vida cristã. Veja bem, se a igreja é central nos propósitos de Deus, e nós já vimos isso aqui de forma clara, tanto na história como nos evangelhos, certamente também deve ser central nas nossas vidas. Se Deus achou importante centralizar a sua história na formação do povo e centralizar o evangelho na salvação de um povo, se a igreja é central para a história e para o evangelho, ela tem que ser central para mim também. Como nós podemos ousar empurrar para a periferia, não considerar importante a igreja, sendo que o próprio Deus considera a igreja importante? Então, assim como a igreja é central na história da redenção bíblica, a igreja é central no evangelho, a igreja também deve ser central na nossa vida cristã. É uma outra forma de dizer que, do ponto de vista bíblico, não existe cristianismo sem a participação em uma igreja local. Doa quem doer. Se você não concordar comigo, eu te instruo a ler com mais atenção o Novo Testamento, em especial quando fala da formação da igreja, tá bom? Então é isso, pessoal. Uma ótima quinta-feira a todos. Fiquem com Deus e que Deus abençoe.